já foi respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor. Minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mário Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento, a Violência no Campo, de Elias Fajardo, um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Violência da PM contra os cortadores de cana. Em 28 de junho de 1986, trabalhadores do setor canavieiro da região de Leme, São Paulo, entraram em greve reivindicando mudança do cálculo para medição da cana cortada e adoção de um sistema que lhes desse alguma possibilidade de controle sobre o trabalho. Eles estavam cansados do olhômetro do patrão como critério para determinar o que deveriam receber. Além disso, os usineiros não estavam cumprindo resoluções do acordo coletivo do ano anterior, como o uso de luvas, fornecimento de podões e perneiras. Os usineiros batalharam por uma cobertura judicial que garantisse o livre acesso dos trabalhadores ao serviço e que também justificasse uma repressão policial aos piquetes que os trabalhadores estavam fazendo. Assim, eles registraram nos distritos policiais da região boletins de ocorrência de suposta tentativa de incêndio, agressões físicas nos piquetes e avarias em caminhões e ônibus por parte dos trabalhadores. Mas isso não era verdade. Tanto assim que o comandante do destacamento militar de Leme disse que o movimento grevista era calmo e sereno. Os advogados dos patrões obtiveram na justiça salvos-condutos para garantir a ida e vinda dos que quisessem trabalhar. Diante dos trabalhadores, os usineiros diziam que os salvo-condutos eram uma ordem para eles irem trabalhar e que essa ordem ia ser cumprida, mesmo que fosse necessária intervenção policial. Era a legalização da repressão. 10 dias depois de iniciada, a greve começa a contar com o apoio de alguns parlamentares e políticos. Djalma Bom, deputado federal pelo PT de São Paulo, Anísio Batista, deputado estadual pelo PT de São Paulo, Valdir Trigo, deputado estadual pelo PMDB de São Paulo, José Genuíno, deputado federal pelo PT de São Paulo, além de Paulo Azevedo, Jacob Bittar e Hélio Bicuto. A greve já atingia a maioria dos canavieiros da região e foi declarada ilegal só na usina Criciúma. Na madrugada de 11 de julho, grandes contingentes de tropas militares dirigiram-se para Leme, vindos de outras cidades do interior. Da capital veio o famoso BPM, Batalhão de Choque. O dia que amanhece encontrou de um lado os trabalhadores rurais concentrados no Largo Bom Sucesso e de outros policiais num terreno baldio em frente a eles. O comandante do batalhão disse que tinha ordens para reprimir. Passou um ônibus pelo local da concentração e os trabalhadores se aproximaram dele. O batalhão de choque interveio e passou a espancar grevistas e transeuntes. Os trabalhadores fugiram, correndo em direção à linha do trem, e reagiram com pedradas. A polícia começou a atirar e morreram Cibele Aparecida, 17 anos, doméstica, que passava por ali, e Orlando Correia, cortador de cana. O automóvel oficial do deputado Anísio Batista foi solicitado a socorrer Orlando, que morreu antes de chegar ao hospital. Cibele foi socorrida pela polícia. O conflito durou poucos minutos, mas a PM ficou o dia inteiro reprimindo, invadindo casas, prendendo, espancando, jogando bombas de efeito moral. Versão oficial. A PM, a Polícia Civil, o Governo do Estado e o Governo Federal jogaram a responsabilidade pelos fatos para cima do PT e da CUT. A versão oficial é que os tiros que mataram Orlando e Cibele teriam partido do carro oficial usado por Anísio Batista. Diziam que o carro fechou o ônibus, seus ocupantes atiraram e depois fugiram do local. Sobre o episódio, foram abertos 3 inquéritos, um na Polícia Civil, outro na PM e outro na Polícia Federal. Nenhum desses inquéritos foi concluído. A versão oficial, de tão difundida, passou a adquirir áreas de realidade.
E a própria, então primeira-dama do Estado, Dona Lucy Montoro, também participou. Segundo o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, Dona Lucy, depois do crime, esteve clandestinamente visitando as famílias das vítimas e pediu a elas que não responsabilizassem a polícia e nem procurassem os advogados do PT. Se cumprissem essas duas condições, o Estado de São Paulo as indenizaria. E no dia do aniversário do governador Franco Montoro, Dona Lúcia entregou 2 cheques de 200 cruzeiros para uma e 240 cruzeiros para outra família. Farsa da imprensa. O advogado Luiz Greenhalgh, que elaborou para o Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio um relatório sobre o caso Leme, reuniu uma série de notícias de jornais que mostram bem como as autoridades foram eficientes em implantar a sua versão. O jornal O Globo, de 12/7/86, relata que o tiro que iniciou o conflito, segundo informação oficial, partiu do carro da liderança do PT. O poder público está no dever de agir com o rigor máximo estabelecido na lei para deter a audaciosa marcha dos delinquentes da gangue CUT-PT. Crime é assunto de polícia e lugar de criminoso é na cadeia, afirmou o jornal. O Jornal da Tarde, do mesmo dia, disse que a polícia interveio apenas para garantir a ida ao trabalho. Em O Estado de São Paulo, ainda do mesmo dia, está escrito que o delegado da PF, Romeu Tuma, acredita que o governo deverá fazer uma operação de desarmamento. Quando trabalhadores chegam ao ponto de atirar uns nos outros, isso indica que está chegando ao fim qualquer tipo de tolerância, interpretou Tuma. Por outro lado, o Globo informou também que o relatório da polícia foi feito com base nos depoimentos dos motoristas dos ônibus que levavam os boia-fria que não aderiram à greve. Nenhum ferido, por exemplo, foi ouvido. Embora o tumulto tenha ocorrido por volta das 6 horas, quando ainda estava escuro, as testemunhas garantem ter visto alguns dos ocupantes do carro do deputado com arma na mão. Segundo o Jornal do Brasil, do dia 12, a PM afirma ter encontrado um coldre vazio em poder de Genuíno, que desmentiu: nunca tive uma arma de fogo. Ainda no JB, o ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, atribuiu um assalto feito na Bahia, um incidente na fábrica da GM em São Paulo e as mortes do Leme às pregações de invasão e violência de uma central trabalhista. Pazianotto disse ainda que as negociações da greve não deveriam ser interrompidas e que ninguém deverá culpar os empresários. E, finalmente, o ministro da Justiça, Paulo Brossard, disse ao JB estar certo de que foi o PT o culpado, lembrando que os petistas estavam no local às 6 da manhã. Ele ironizou: será que participavam de alguma seresta? Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo: essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada.